Muito boa tarde. Estamos aqui mais num painel do Social Good Summit, focado aqui no Covid-19 e também no futuro, o que é que este novo futuro nos trará. Vamos ter agora um painel focado na revolução digital e mais concretamente com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação de Qualidade. Connosco hoje temos três oradores com experiências diferentes, mas todos eles no seu percurso e no trabalho que têm feito acabam por estar muito relacionados com estes temas que nós hoje vamos aqui discutir. E, portanto, temos Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio, temos João Magalhães, CEO da Academia do Covid, e temos Carlos Moedas, administrador da Fundação Carlos Gulbenkian e até bem recentemente também Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. E, portanto, vou começar por si com uma pergunta muito direta, que é: a Covid-19 veio acelerar muitas das tendências que nós já estávamos a ver, automação, transformação digital. Estaremos preparados para aquilo que vem lá e para o acelerar desta transformação? Então, muito boa tarde a todos. Obrigado, Inês, pelo convite e obrigado pela oportunidade de vir aqui falar, eu diria, da parte positiva que esta pandemia está a ter, que obviamente é terrível para todos nós, é terrível para a humanidade e vai ter grandes custos, mas tem aqui uma parte, de certa forma, podemos dizer positiva em relação àquilo que lutámos durante tantos anos. Nós lutámos durante anos, eu durante 5 anos na Comissão, para aquilo que seria a revolução digital, convencer o setor da educação a ser mais digital e ver a resistência do dia-a-dia das pessoas e das instituições nessa área. O mesmo na saúde, em que tentávamos convencer os médicos que a telemedicina poderia ser uma boa ideia e a resistência que isso tomava. E depois a nós próprios, que no fundo acabamos por estar todos os dias a deslocar-nos para o nosso posto de trabalho ou a viajar de avião para outras partes do mundo sem uma razão concreta. E eu acho que a pandemia acelerou em semanas aquilo que nós estivemos a trabalhar durante décadas, e isso é bom para todos, porque no fundo vamos dar mais valor ao humano, mas por outro lado vamos acelerar o digital naquilo em que não precisamos de estar presentes. E eu acho que estamos preparados, porque no fundo nós vimos isso nas nossas organizações. Rapidamente, de um dia para o outro, conseguimos funcionar através da tecnologia, conseguimos ter reuniões e conseguimos estar aqui naturalmente, mas sempre com este sentimento de que o humano é mais importante do que o digital. E, portanto, eu acho que, de certa forma, há aqui algo binário, que é que o digital vai acelerar, mas também vamos dar muito mais valor à relação humana, porque sem ela não funciona. E nós, obviamente, nós estamos aqui a conversar sobre um ponto de vista de país desenvolvido, não é? Portanto, a realidade da educação e do acesso ao digital é muito diferente nos 4 cantos do mundo. Em Portugal, especificamente, nós somos um país onde infelizmente, a taxa de literacia e analfabetismo ainda é muito alta, não é? Portanto, nós temos 1,9 milhões de pessoas, por exemplo, que só têm apenas o 4º ano de escolaridade. E, portanto, o que é que Portugal pode fazer, claramente, para dar este salto, não é? Como é que nós nos conseguimos preparar agora para, saindo da situação onde estamos, indo para um novo normal, que nós não sabemos muito bem como é que vai ser, como é que nós vamos estar prontos para isso, especificamente? Eu penso que aqui não é só a questão de Portugal, mas é uma questão europeia, na maneira como vamos reorganizar os nossos sistemas de ensino. Os nossos sistemas de ensino têm sido centrados à volta do professor e não do aluno. E essa é, digamos, a grande mudança estrutural que nós precisamos fazer nos sistemas de ensino europeus, que é essa mudança que hoje é o professor, é a disciplina, para ser o aluno e a aprendizagem. E isso está a ser testado em alguns países. Vimos o caso da Finlândia a trabalhar as interseções das disciplinas, com alguns resultados bons e outros maus, mas foi um bom teste dessa interseção entre a disciplina e aquilo que são as qualidades da nossa vida, aquilo que são as interseções entre as várias disciplinas. Vamos ter esta interseção também entre o físico e o digital, e essa interseção vai mostrar que o físico é importante e o digital também, que os dois se complementam. E depois temos outra interseção, que muitas vezes não é trabalhada no sistema de ensino europeu, que tem a ver com o sonho e o detalhe. Como é que nós transmitimos aos alunos aquilo que é o sonho
e a capacidade de trabalhar os detalhes para chegar ao sonho. Um bocadinho como é que nós atingimos estes Sustainable Development Goals. Eles são muito macros e, portanto, nós passamos muitas vezes no sistema de ensino entre o macro e o micro e não damos aos alunos a capacidade de desenvolver e de resolver os problemas. E, portanto, é nesse aspecto que eu digo que temos que trabalhar e que aqui temos uma oportunidade porque estamos a ser obrigados. Aliás, é muito interessante a inovação, se olharem para aqueles que são os grandes pensadores da inovação neste momento, eles dizem duas coisas. Uma é que a pandemia está, de certa forma, a diminuir o preço da própria inovação. A inovação é normalmente algo caro. As empresas, quando inovam, precisam de muito capital, mas durante a pandemia estamos a ver a inovação sem a necessidade desse capital. E a inovação social é um grande exemplo desse tipo de inovação frugal. E depois a abertura. O que é que nós vimos nestes meses, desde janeiro, desde que a pandemia começou na China? A abertura aos dados, a abertura aos artigos científicos. Nós estamos a ter, cada 14 dias, duplicamos o número de artigos científicos de Covid, já vamos em 2.900, se não me engano, com a autoria de mais de 8.000 cientistas. E, portanto, esta abertura e o preço da inovação durante a pandemia vão baixar e isso é algo que nós temos que aproveitar socialmente para ter melhores resultados. Claro. E, obviamente, é importante que as empresas também percorram aqui um caminho nessa transformação digital. Pedro Leitão, do Montepio, tem tido uma carreira muito forte nesta questão da transformação digital. Mas quando olhamos, muitas vezes que falamos de transformação digital, pensamos em processos, pensamos em infraestrutura, mas as pessoas são uma parte muito importante desta transformação digital. Portanto, para si uma pergunta que é, como é que se requalifica, como é que se empoderar as pessoas para poderem fazer parte desta transformação digital num contexto de um banco, não é, em que usa a tecnologia em prol das pessoas, mas num contexto de empresa também, de estar no mercado no dia-a-dia. Bom, Inês, em primeiro lugar, agradecer o convite e cumprimentar os colegas que aqui estão no painel, o Carlos Moedas e o João Magalhães. Agradecer o convite, é muito importante e é um orgulho para o Montepio estar aqui a marcar presença neste debate, nesta primeira Summit em Portugal, com um propósito tão nobre. Tentando responder aos vários ângulos da sua questão, em primeiro lugar, a questão das pessoas e da tecnologia. O que acredito nessa matéria é que a tecnologia só faz sentido se for na realidade para melhorar a vida das pessoas. A tecnologia pela tecnologia, enfim, a parte complexa da investigação terá certamente o seu propósito, mas quando nós chegamos aos aspectos que o Carlos Moedas estava agora a falar, que a pandemia permitiu fazer, que é fazer cair o preço e dar maior abertura, é a parte da democratização da tecnologia e aquilo que isto permite que as pessoas no seu dia-a-dia sintam um efeito melhor. E isto é patente em vários exemplos. Curiosamente, no caso do Montepio, que é uma instituição com 176 anos de história e, portanto, a pandemia é claramente um tiro no porta-aviões, naturalmente, é um fenómeno fortíssimo, mas houve outras, enfim, as guerras mundiais, o banco tem sabido sobreviver com agilidade a este processo e, portanto, quando chegamos a este ponto, a pergunta como é que a tecnologia é uma alavanca para isto, eu diria duas coisas. Do ponto de vista externo, e portanto as pessoas no sentido dos clientes, como é que nós ajudamos as pessoas, posso lhe dar o exemplo muito recente, ou seja, o Montepio, com esses 176 anos, terá sido o primeiro banco a colocar no mercado a adesão à moratória pública, que é em 4 passos simples, 100% digital e que por confirmação por SMS levou a que milhares de clientes pudessem aceder às moratórias públicas, o que evitou aquilo que podia ser, num modelo de negócio um pouco mais tradicional, enfim, o afluxo que por razões da pandemia não poderia acontecer. Portanto, estamos a falar de um exemplo claro de como é que facilitamos a vida das pessoas. Internamente, enfim, o que procuramos fazer aqui, identificamos duas componentes. A primeira, que explicou, tem a ver com a requalificação. Ou seja, como é que nós agarramos em pessoas e garantimos que com a tecnologia também melhoramos a sua vida. No caso do banco em particular, mas não é um caso, enfim, órfão, isto é multi-indústria, estamos a falar de introduzir tecnologia e, sobretudo, alguns componentes de inteligência artificial, substituindo aquilo que são tarefas mais rotineiras e repetitivas, e isto tem um impacto determinante na motivação das pessoas. Significa que podemos promover a sua requalificação e colocá-las em patamares de maior valor acrescentado na cadeia de valor,
o que, como todos sabemos, tem não só do ponto de vista motivacional um aspecto interessante, como também do ponto de vista do output, daquilo que é o valor acrescentado, um aspecto muito importante, quer para o colaborador, quer para a empresa. E depois acreditamos que, do ponto de vista daquilo que são os skills a serem desenvolvidos, a perspectiva tem que ser mais de uma lógica de aprendizagem contínua, ou seja, a lógica de que eu fiz um curso ou fiz uma pós-graduação que fica cristalizada. Eu penso que as empresas que optarem por isso estão naturalmente condenadas, ou seja, quem não perceber que a jornada, a caminhada é da aprendizagem e que isso é muito mais propiciado naquilo que se faz no dia-a-dia e também com os peers, não é? E aqui é muito interessante como é que a tecnologia consegue fazer isso, seja na perspectiva, de grupos de pessoas que aprendem e trocam ideias, e estas plataformas colaborativas, como aquelas que estamos a usar agora, o que posso dizer é que em cerca de 8 dias, este banco de 176 anos colocou 1.456 pessoas em teletrabalho e não consta que nenhuma função essencial do banco tenha parado, nem que nenhuma reunião tenha deixado de ocorrer. Aliás, eu diria que acabaram por ser todas até bem mais eficientes e a horas. Esse é um aspecto. O outro aspecto também tem a ver, mais uma vez, com a parte positiva da pandemia, e com isto termino, que é o que o Carlos Moedas dizia há bocadinho também. Há aqui um aspecto positivo desta pandemia, parece paradoxal, mas a verdade é que o Covid tem um aspecto absolutamente mitigador da resistência à mudança. Tornou-se incontornável e, portanto, há aqui um efeito de aceleração que, de outra forma, está na natureza humana. Sabemos que há processos desta natureza, como dizia, demoram décadas a ser executados. Portanto, in a nutshell, assim, de uma forma muito resumida, penso que cobri esses dois aspectos que a Inês queria, mas estarei naturalmente disponível para mais esclarecimentos. Sim, um ponto que tocou foi esta questão de organizações focadas na aprendizagem, não é? Eu vou-lhe chamar Learning Organizations, que é mais fácil o inglês do que o português, e que é muito importante, ou seja, não só a aprendizagem ao longo da vida, a aprendizagem entre pares também, o facto de, quando uma pessoa, a licenciatura, o mestrado, pós-graduação já não ser suficiente, as pessoas têm que estar a aprender ao longo do tempo, e o facto também de hoje em dia as pessoas provavelmente vos baterem à porta em momentos de recrutamento com experiências, quer profissionais, quer de aprendizagem, muito diferentes, muito diversas, muito mais do que era no passado. Portanto, a minha pergunta é como é que um banco com 176 anos, não é, consegue se adaptar a este desafio, não é, de se transformar numa organização de aprendizagem, que obviamente eu sei que provavelmente já percorreram foram percorrendo sempre este caminho, mas que muitas vezes a aprendizagem acaba por não ser uma prioridade tão forte como outras vertentes, obviamente. Bom, é verdade. Na realidade, o foco nas pessoas, imagino que ao longo de uma carreira, de uma longevidade tão grande, quase 2 séculos, eventualmente possa ter flutuações. O que lhe posso dizer é que hoje em dia a componente da gestão das pessoas e a capacidade de promover, a sua mobilidade interna, ou seja, antes, o que eu lhe posso dizer é que hoje, antes de recrutarmos uma pessoa, olhamos para as quase 3.600 pessoas que temos e procuramos encontrar internamente pessoas que tenham o perfil, e vou-lhe dizer mais o perfil comportamental e os valores, porque acreditamos que a componente da habilitação técnica é possível de ser aprendida, como estávamos a falar. Portanto, esse é um aspecto marcante da vida atual do banco. A segunda e não podemos fugir a isso, há uma procura gigante do ponto de vista daquilo que são skills técnicos, e num banco ou qualquer outra organização que quer fazer uma transformação digital, não pode haver ilusões. Ou seja, ou assumimos isso como um eixo absolutamente nuclear daquilo que é a nossa estratégia, e, portanto, esse eixo nuclear dificilmente pode ser totalmente subcontratado a parceiros, que era muito a lógica da subcontratação da tecnologia nos setores mais tradicionais, ou então alienamos a capacidade de de ter a dianteira em qualquer aspecto que tenha a ver com esta transformação, quer interna, quer externa. E o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, digamos, a disputa por talento é uma disputa tremenda nestas áreas técnicas muito de programação, tecnologia, ou também mais ligada aos dados, como dizia o Carlos Moedas há bocadinho, ou seja, os componentes de data science são aspectos muito importantes. Portanto, há uma disputa tremenda aí. Na primeira parte, que é onde estamos verdadeiramente empenhados,
eu gostava de dizer, e penso que, enfim, isto não é um anúncio, não é necessariamente o objetivo ser um anúncio público, mas que há poucos dias firmámos um acordo com a Academia de Código, está aqui o João Magalhães e com, enfim, o Domingos Guimarães também, no sentido de poder, no âmbito daquilo que é o nosso braço de inovação social, ou seja, o Montepio como banco do terceiro setor, apoiar, no âmbito da inovação social, o financiamento de pessoas que hoje são desempregadas e que precisam desta componente de requalificação, neste caso dada pela Academia de Código, que lhes permite entrar no mercado de trabalho e ter uma taxa de empregabilidade absolutamente esmagadora. Associámos-nos com orgulho a esse projeto, pensamos vir a usufruir dessa requalificação, naturalmente, e é um exemplo de como é que nós podemos juntar a componente de requalificação, tecnologia e desenvolvimento organizacional. São aspectos como estes que, na componente da economia social, penso que não haverá outro banco em Portugal com capacidade para reconhecer e para reclamar para si esse território da economia social. É algo a que estamos particularmente atentos e, no caso específico da inovação social, naquilo que faz a diferença na vida das pessoas, essa é claramente uma aposta no dia de hoje no banco. João, agora passando aqui um bocadinho a conversa para ti e para a Academia de Código, vocês têm feito este trabalho muito importante de requalificação de pessoas, muitas delas que estavam ainda a entrar no mercado de trabalho, outras que já estavam no mercado de trabalho há alguns anos. Mas muitas vezes quando nós falamos em requalificação parece que falamos em números, falamos em pessoas, mas não falamos nas histórias concretas das pessoas que passam por estas iniciativas, que sentem necessidade de passar por estas iniciativas. Portanto, eu gostava que nos contasse um pouco, ou seja, qual é a tua visão, né, de quando olhas para as pessoas que acabam por passar e escolher a Academia de Código como uma forma de dar um novo caminho à sua vida profissional, o que é que elas procuram e o que é que elas podem esperar também da formação ou do período de formação pelo qual passam? Sim, olá a todos, boa tarde. Deixa-me só fazer aqui, Inês, um parênteses rápido, que há bocado estávamos a falar em off, mas agora eu tenho que falar também em on, porque é que todos ouçam, que é uma mensagem que é importante, que, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui, depois queria só aqui mencionar que quer a Fundação Gulbenkian, quer agora o Montepio, tem tido um papel muito importante também aqui na educação. Connosco nós colaboramos com a Gulbenkian em 2 projetos que foram fantásticos, aliás, quando começámos, em 2015, o primeiro projeto foi o primeiro título de impacto social em Portugal, na altura só haviam 5 no mundo, e a Gulbenkian foi um investidor social, juntamente em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e na altura o projeto consistia em fazer aqui um piloto de introdução do ensino de programação em crianças de 8 anos, em 3 escolas públicas em Lisboa, que foi o arranque e que nos deu aqui uma força para continuarmos. Hoje em dia temos 50.000 alunos a usar a nossa plataforma de educação, que é o BU. Foi construída com muita experiência, muito know-how que nós conseguimos nesses 18 meses. E, ao fim destes 18 meses, tivemos a Universidade Nova a medir os resultados e nós conseguimos o impacto nas crianças e melhorámos as notas de matemática entre 11% e 17%. Portanto, este foi um primeiro projeto que nós tivemos com a Gulbenkian, mas depois tivemos outro também muito, muito importante e muito estrutural, que foi um novo título de impacto social no Fundão, em que, numa lógica mais de requalificação, é um projeto que arrancou em janeiro de 2016 e terminou agora em dezembro passado, em que nós requalificámos 180 talentos, jovens que estavam desempregados, que foram para o Fundão, fizeram os nossos cursos e ficaram a trabalhar na região como software developers. É um projeto que terminou recentemente e que posso já anunciar que nós cumprimos todas as métricas e, portanto, a Fundação Gulbenkian vai ser reembolsada pelo total do valor investido. Agora, mais recentemente, temos vindo a trabalhar muito também com o Montepio e agradeço também ao Pedro aqui este apoio que tem dado a esta área. Fechámos, como o Pedro falou há pouco, aquela linha de financiamento dos alunos, que acho que é um tema que nós andamos a lutar há bastante tempo. Nós defendemos que os nossos alunos e nossos e de outras entidades que fazem estes programas de aceleração e de reconversão com taxas de empregabilidade muito altas deviam ter acesso a financiamentos, nomeadamente financiamentos em que houvesse alguma garantia pública, por exemplo, como existe para licenciaturas, para mestrados, para pós-graduações, porque agora com a crise que nós vamos viver, eu julgo que vão ser 2 temas que eu ia falar mais à frente, mas posso adiantar já, que é
um tema vai ser o financiamento das pessoas no âmbito de um contexto de uma crise económica e outro vai ser o financiamento das entidades de educação e de ensino num contexto também de crise económica. Portanto, falava aqui nesta linha nova com o Montepio, que vai ajudar em parte a resolver este problema dos nossos alunos que querem fazer estes cursos e que não têm capacidade de financiar. E também, não sei se posso anunciar, vou fazer aqui um anúncio que nós também estamos a concorrer juntamente com o Montepio, com a Santa Casa, com a Fundação Altice e com a Siemens, para fazer um novo tipo de impacto social para levar um ensino da programação a 15 mil crianças na região de Lisboa e, portanto, está submetida à candidatura, estamos a aguardar as boas notícias, esperamos nós todos, e, portanto, agradecer aqui às duas entidades. Para responder à tua questão, Inês, que era um pouco o que é que os alunos ou os candidatos que querem fazer os nossos cursos podem esperar. Não só podem esperar, mas também procuram, não é? Portanto, quando escolhem, ou seja, quando escolhem passar por este processo, não é? De onde é que eles vêm, não é? Quem são estas pessoas, normalmente, e também o que é que procuram depois no futuro. Obviamente procurarão um trabalho, uma mudança de área, provavelmente, mas era interessante também percebermos melhor, efetivamente, quem são estas pessoas, também para humanizar um pouco mais estas conversas que muitas vezes são muito, muito gerais e não específicas o suficiente. Claro. Pronto, os nossos candidatos, os nossos alunos, são, na sua grande maioria, pessoas desempregadas. São pessoas que já estavam a trabalhar e que depois, por alguma razão, ficaram desempregadas. São pessoas que terminaram os estudos, a licenciatura e não conseguiram arranjar emprego. Tivemos pessoas também que não terminaram, por exemplo, o 12º ano. Tivemos, inclusive, pessoas com doutoramentos que acabaram as bolsas. Nós temos este problema também em Portugal e na Europa, que é quando termina a bolsa de doutoramento, às vezes é difícil continuar uma carreira nas áreas de investigação. Portanto, o nosso perfil de aluno é muito abrangente. Tivemos alunos desde que não terminaram o 12º, tivemos alunos com doutoramentos, tivemos alunos com 18 anos, tivemos alunos, o aluno mais velho, que terminou agora o nosso curso, eu peço imensa desculpa ao Pedro, que é o nosso aluno, que eu não me recordo a idade dele, mas sei que foi o mais velho, eu vou arriscar e deverá ser perto dos 60. Não sei bem exatamente a idade, mas é perto dos 60. Então, nós existe uma panóplia muito grande de perfis mas o que as pessoas procuram na sua essência é muitas vezes uma oportunidade para mudar de vida. São pessoas que estão um pouco, às vezes, frustradas, às vezes com períodos que estão desempregados há algum tempo, e que procuram só uma nova oportunidade. E muitas vezes chegam nos candidatos e nem sabem bem o que é isso de programar, o que é que eu preciso de saber. Se há aí uma oportunidade, eu quero explorar, eu quero saber o que é. E, portanto, depois nós temos tipicamente um processo de seleção com várias fases em que os candidatos, ao fim e ao cabo, enquanto se estão a candidatar e a passar pelas várias fases, estão também a aprender. Muitas vezes não sabem, mas é quase como um curso de introdução à Computer Science e à programação, e depois desta fase, que são mais ou menos 2 meses, são selecionados aqueles que nós acreditamos que têm o perfil e que têm o potencial para virem a ser software developers, e aqui muitas vezes o critério não é licenciado ou é pós-doutorado, não é a qualificação, não é a idade, não é se tem 20 anos, se tem 50, o que nós procuramos são talentos que estão desperdiçados e que querem muito ter uma nova oportunidade e que gostam de tecnologia. E quando temos estes condimentos todos, sabemos que existe ali uma probabilidade muito grande de que o curso de 14 semanas, que é muito intenso, muito difícil, que passam por semanas muito complicadas, sabemos que existe aqui uma probabilidade muito grande de concluírem com sucesso e no final de estarem a trabalhar. Aliás, nós temos 95% de taxa de empregabilidade em todos os nossos cursos, Lisboa, no Porto, em Açores, nos Açores, em Aveiro. Temos um projeto também fantástico em Cabo Verde, temos também na Holanda um bootcamp e, portanto, existe, agora para terminar, já me estou a alongar bastante, o perfil é muito diversificado, existem pessoas que querem, de facto, agarrar uma oportunidade numa área que tem uma empregabilidade muito alta e terem perspectivas de uma vida diferente. Claro.
Carlos, agora voltando a si, que é, quando olhamos para as carreiras de hoje em dia, não é? E a educação está muito relacionada com a questão do profissional, as pessoas vão passar por 6 a 8 carreiras, não é? Não empregadores, carreiras ao longo da sua vida, vão ser basicamente aquilo que o João estava a falar, pessoas que, tendo passado por um percurso profissional, a determinada altura da sua vida, vão precisar de ter outra vez formação para introduzirem-se numa nova carreira, e ao mesmo tempo, muitas destas pessoas poderão, e isso já acontece em parte, poderão ter os seus salários e o custo do seu trabalho definido por plataformas, por algoritmos, muitas vezes, pelo menos até agora, muito pouco regulados. Como é que se pode garantir alguma estabilidade de médio e longo prazo nas carreiras destas pessoas? Ou seja, que papel é que falta aqui para amenizar o impacto que estas mudanças todas vão percorrer, que no passado eram inexistentes, portanto nós temos uma infraestrutura societal que foi criada para as pessoas terem o mesmo emprego ou a mesma carreira ao longo da vida, mas de repente tudo isso é diferente. Não é? O que é que pode eventualmente ser feito e quem é que pode fazer? Inês, isso é uma pergunta realmente muito, muito, muito difícil, porque nós não temos ainda uma resposta. Aquilo que nós temos são dados. Nós sabemos que nos países onde o desemprego é mais baixo, por exemplo, o caso da Holanda, há uma ligação durante toda a vida entre a escola e o trabalho, e que a partir de muito novos os estudantes começam a ter experiências de trabalho. Na Holanda, a partir dos 13 anos, 14 anos, começam a ter experiências de estágios a servir um café numa empresa. E a partir daí, até aos 60 anos, as pessoas não passam mais de um ano sem voltar à universidade. E, portanto, nós sabemos que a questão aqui não é ficar a vida toda no mesmo trabalho, mas é como é que nós conseguimos viver com o novo, aquela que é a nova variável, que é a mudança contínua. E aí como é que conseguimos fazê-lo? E eu penso que essa, no ODS 4 que estávamos a falar, um dos pontos é a inclusividade, a igualdade, e o terceiro é o lifelong learning. Exatamente por isso. Mas a sua questão, que vai muito mais para além disto, é dizer o seguinte: a nossa vida foi organizada no mundo físico, com pessoas que tinham uma carreira no mesmo tipo de posto de trabalho, e em que toda a sociedade, inclusive os próprios sindicatos, foram organizados dessa maneira. Hoje, esta nova população de jovens que trabalha nas plataformas, desde a Uber e outros, vão estar desprotegidos porque essa proteção social não foi desenhada para eles. E esse é um dos grandes problemas da Europa, é que nós temos aqui uma matriz de dualidade terrível. Temos uma dualidade entre aqueles que têm os contratos fixos, aqueles que têm as suas regalias porque entraram no sistema há 20 anos, que estão protegidos, e depois toda uma geração desprotegida que não tem qualquer regalia, que não tem qualquer proteção. E depois, por outro lado, uma geração que muda de emprego todos os anos e outra que ainda vive nesse paradigma passado. E, portanto, é esta transição que vai ter que ser reinventada. Vamos ter que reinventar o que é um sindicato. O que é um sindicato? Qual é a focalização do sindicato? É proteger a pessoa ou proteger o emprego? Falámos nisso os dois no outro dia, quando falámos ao telefone. E, portanto, vamos ter que redefinir aquilo que é a própria estrutura das instituições. E aquilo que estamos a viver hoje com a transformação digital é a crise dessas próprias instituições. Nós vemos a Comissão Europeia, a União Europeia, os próprios Estados organizados de uma maneira tão física, tão vertical, em que não conseguem adaptar-se ao digital, que não é vertical, é horizontal, e em que o poder não está em subir a pirâmide, mas encontrar o centro ou o nódulo do centro da rede. E isso é, eu diria, a questão política mais importante dos próximos 10 anos que nós vamos ter pela frente e que vamos ter que mudar e construir todos juntos. Agora, isso não vai ser construído pelos políticos, vai ser construído também, de certa forma, bottom-up, um bocadinho com estas alianças entre pessoas, como temos aqui hoje o João e também o Pedro, porque o setor privado e a banca é importante. Eu acho que é como é que nos
pomos em conjunto a mudar a estrutura das próprias instituições. Elas vão mudando, as mais pequenas, a Academia de Código é uma estrutura digital, mas o Montepio já não é uma estrutura digital, será mais digital do que o Estado, obviamente, mais moderno, mas ainda é uma estrutura muito grande e, portanto, essa transformação é essencial. Há pouco falámos também da questão dos ODS, né? São grandes visões, a grande visão para o futuro, não é? Mas também, outro dia falávamos da questão das missões, não é? Da economista Mariana Mazzucato, que define um conjunto de missões. Ela, a exemplo da missão de irmos à Lua, não é? Que foi bem específica, orientada, mobilizou os Estados Unidos e numa década efetivamente puseram um homem na Lua. Como é que nós podemos organizar eventualmente a missão de requalificar a Europa, as pessoas que trabalham na Europa, para um futuro que é muito incerto, muito acelerado também e instável. Como é que acha? Eu acho que era interessante as pessoas também conhecer um pouco esta lógica das missões, porque eventualmente poderá entrar ainda mais no nosso vocabulário nos próximos anos. Claro, eu conheci a Mariana Mazzucato na altura quando estava na Comissão Europeia e discutimos muito sobre o facto que os Sustainable Development Goals são tão macros que é muito difícil entusiasmar a população para os atingir. Ou seja, quando nós dizemos que o Sustainable Development Goal número 4 é uma educação de qualidade, o que é que isso quer dizer? O que é que eu como pessoa posso contribuir para esse objetivo? Muito pouco, porque ele está tão longe e tão alto que eu não consigo contribuir. E a ideia das missões era exatamente a ideia do moonshot, em que a própria pessoa, qualquer pessoa perceba como é que lá vai chegar. Se reparar, quando o Kennedy disse que ia pôr um homem na Lua, a questão fundamental não era pôr o homem na Lua. A questão fundamental foi descobrir curas para doenças, novos materiais, novas maneiras de trabalhar, novas descobertas científicas. O pôr o homem na Lua era a capacidade de transmitir essa mensagem para a pessoa da rua. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para uma missão, seja ela na área da saúde, e se nós dissermos que a Europa será o primeiro sítio no mundo onde encontramos uma maneira que as pessoas não morram de cancro, isso é uma missão. Ou que seremos os primeiros na Europa a ter um avião completamente elétrico, isso é a missão. E na educação, eu penso que também nos faltam, de certa forma, essas missões, que eu acho que é aquilo que, no fundo, aqui o João Magalhães faz tão bem, é transformar a missão de dizer eu quero que as pessoas sejam cada vez mais digitais e que tenham estes skills da digitalização, mas ele não anda a apregoar às pessoas venham cá para ser mais digitais. Ele tem uma proposta muito concreta de atrair as pessoas para um mundo que elas nem conhecem. O João estava a dizer, eles chegam aqui e nem sabem o que é programação. Já está, e essas missões que nós temos de definir no futuro, na própria educação. Nós hoje temos eu diria que a parte da digitalização, estamos na primeira fase. A segunda fase será como é que nós damos os skills às pessoas para ligar esse mundo digital ao mundo físico, através da interdisciplinaridade. E, portanto, vamos ter que encontrar essas missões europeias, não só na área da saúde, na área da energia, mas também na área da educação, para entusiasmar as pessoas. Eu acho que isso tem faltado na comunicação europeia e, em geral, na comunicação dos países. Sem dúvida. Pedro Leitão, aqui há pouco já falou da questão do Banco Montepio ter estado sempre muito relacionado com a economia social, e isto tem muito a ver, ou seja, muitas destas missões que nós estamos a falar terão que ter, por um lado, serão lideradas também pela economia social, mas por outro também precisarão do apoio de instituições como o Banco Montepio, que estão bem assentes, não é? E que terão aqui um papel importante a apoiar, quer financeiramente, quer através de outras formas. Como é que vê daqui para a frente o trabalho que o Banco Montepio poderá fazer, não só na requalificação, mas na economia social também como um todo? Inês, isso é uma pergunta, obrigado por isso, que nos podia levar aqui o resto da tarde a falar e vou procurar ser breve, mas permita-me só fazer uma nota para comentar aquilo que disse há pouco o Carlos Moedas, que tem a ver com esta questão, a sua pergunta das carreiras, que é o que está em causa, na realidade, também é o futuro do trabalho, que tem sido muito debatido. E aqui, eu diria que se nós pensarmos que, como dizia há pouco, estas carreiras que são 6 a 8,
há quem diga, há autores que falam em 18. E se pensarmos que as pessoas da idade dos meus filhos, que têm um pouco mais de 10 anos, viverão 100 anos, poderemos pensar que este futuro do trabalho tem muito para ser discutido. Mas esta rotina física que falámos é uma rotina que há décadas, tal e qual como a escola, não é? Que há décadas tem mais ou menos os mesmos efeitos. Nós vemos que a rotina física molda muito daquilo que é a nossa vida diária. E ao estarmos confrontados, e aqui era o ponto que eu queria fazer, sobre o tema da pandemia, os aspectos positivos. O confinamento, naturalmente, tem uma série de aspectos que são desagradáveis, não vou teorizar sobre isso. Mas há um aspecto que nos põe à prova naquilo que é a destruturação da nossa rotina, é encontrarmos novas rotinas. E é aí que, mais do que apregoar a tecnologia, como estávamos a falar, é como é que a tecnologia chega a nós tangível. Eu, quando vejo a minha mãe a fazer o download da app do Continente, porque não pode ir às compras e as compras aparecem em casa, isto aqui é como é que a tecnologia facilita a vida das pessoas. E não é preciso, enfim, não estamos a falar aqui de reskilling, mas estamos a falar de como é que eu uso isto para ter uma vida melhor. Ou como é que eu uso o Glovo e o Uber Eats para não sair de casa e a comida poder chegar a casa. Ou seja, são estes pequenos aspectos tangíveis que vêm para o nosso colo, de alguma maneira, que nos ajudam a dar estes saltos e que aqui, um bocadinho diferente daquilo que era lá atrás, quando o homem foi à Lua, há um fator tramado que é a aceleração. Tudo isto se passa de uma forma absolutamente vertiginosa e a velocidade a que temos que fazer essa requalificação, ela própria também é muito diferente. Mas pronto, voltando aqui à questão da economia social, e como eu diria há pouco, o Montepio, penso que reclama com toda a propriedade esse território na banca portuguesa, é um banco 100% português, está cá há quase 200 anos e estará cá há mais de 200 anos seguramente, e tem um aspecto muito interessante que é detido, como sabem, por uma associação mutualista que tem na sua gênese uma componente de entreajuda. Ou seja, na realidade o banco nasceu assim. E, portanto, quando diz o que é possível perspectivar para a frente, não só do ponto de vista daquilo que é a inovação social, como falámos há pouco, e o Banco Montepio é um investidor de relevo nessa área, mas é também um investidor de relevo, mas é também um prestador de serviços de relevo naquilo que são os serviços financeiros para toda a área da economia social. Sejam elas startups, pequenas empresas, naturalmente, sejam elas misericórdias, sejam elas entidades de ação social, sejam elas entidades que praticam voluntariado e por aí fora. Ou seja, a nossa missão de prestar serviços financeiros a este tipo de entidades tem muito a ver com a nossa matriz. Dito isto, as formas de apoiar, há dois, por exemplo, que cito assim também como exemplos concretos, ou seja, teremos sido o primeiro banco seguramente a disponibilizar um apoio a entidades desta área do setor social para que, ainda antes do anúncio das linhas governamentais de apoio ao Covid, com garantia, digamos, das sociedades de garantia mútua, poder disponibilizar uma conta que permitisse a estas entidades antecipar uma série de receitas para permitir que continuassem a operar. No âmbito daquilo que é o nosso footprint, o nosso portfólio de oferta, penso que será ainda o único seguro que existe no mercado que lançámos para o voluntariado, ou seja, é um seguro que permite às pessoas que se quiseram voluntariar para ajudar na componente do tratamento da crise do Covid, pudessem ter uma cobertura que lhes permitisse, em caso de ficarem doentes, terem uma rede social que lhes permitisse continuar a viver e, naturalmente, pagarem também os tratamentos que fossem necessários. É este banco que, no caso, por exemplo, daquilo que são pessoas menos favorecidas ou camadas mais velhas da população, que têm menos capacidade de utilizar e que se deslocam a um balcão, porque os balcões existem ainda, mas dizer que não houve nenhuma reforma que tenha ficado por pagar de alguém que se tenha deslocado a um balcão, em que o banco continua a assegurar em todos os concelhos do país, embora com atendimento condicionado por causa do espaço, não é? Mas não houve nenhuma reforma que tivesse ficado por pagar. Ou seja, a nossa intervenção não vai para além daquilo que é, no fundo, a realização desta missão mais mutualista e de apoio, mas também da prestação de serviços financeiros neste setor. João, se calhar agora para terminarmos, que temos 6 minutos, eu gostava que também, ou seja, tu que estás no terreno, não é? É basicamente implementar muito disto que é o futuro do trabalho, não é? Desta requalificação das pessoas, porque eu acho que uma coisa que é importante nós falarmos é trabalhar remotamente não é um futuro do trabalho, não é? É uma coisa que está a acontecer agora, o futuro do trabalho passa muito pela questão da automação, da digitalização, pela incorporação da inteligência artificial e a incorporação deste tipo de tecnologias em todos os âmbitos e dinâmicas da nossa vida, não é? Portanto, como é que, por um lado, as pessoas se podem preparar para este futuro, individualmente,
e depois como é que as empresas também se podem preparar para este futuro, fazendo melhor esta transição. Sim, eu se calhar ia só fazer um comentário ao que tem vindo a ser dito antes, tenho aqui uma ou duas notas, que é, foi falado aqui sobre o lifelong learning, não é? Que é uma tendência que já existia antes. Falou-se também na necessidade de requalificação, só lançar aqui um número para a mesa, que é o último estudo que eu vi, julgo da McKinsey, em Portugal a necessidade era de requalificar 700 mil pessoas até 2030. Portanto, isto é porque muitas das profissões que existem hoje vão desaparecer e porque novas profissões e novas funções vão aparecer. O último estudo também que vi sobre esta tendência de cada vez mais o trabalho à distância, os digital nomads, fala-se que em 2035 vão ser 1 bilhão de pessoas que vão estar a trabalhar à distância, isto antes de Covid, portanto não sei qual é o impacto que Covid vai ter nestes números, mas há aqui outro ponto também que eu acho que é muito importante, que é associado a isto, acho que há um outro pilar que vai ser muito importante agora, que vai ser as reformas curriculares, que na educação têm vindo a ser adiadas muitas vezes e que eu acho que é um ponto que já estava em cima da mesa e que agora vai ser cada vez mais premente. Aqui no nosso caso específico, por exemplo, nós estamos muito atentos ao que está a acontecer lá fora e, por exemplo, em vários países desde 2014 tem vindo a ser introduzido o ensino da programação nos currículos como obrigatório. Por exemplo, a Inglaterra desde 2014, que as crianças desde os 6 anos até que vão para a faculdade têm esta competência nos currículos, que é o ensino da programação. E, portanto, eu queria só adicionar isto. Depois, há bocado no tópico sobre o que é que temos aqui, precisamos de uma missão para Portugal, para a educação, que achei também muito interessante. Antes de Covid e noutras conversas que eu participei, eu defendia que nós tínhamos condições em Portugal para ser uma referência na educação a nível internacional. Porquê? Porque, primeiro, somos um país pequeno e, portanto, qualquer a adoção de uma nova ferramenta ou da tecnologia na sala de aula ou a capacitação de professores, que acho que vai ser um tema também muito importante, fica mais fácil. Depois, porque nós temos, pelas nossas condições, somos um país super interessante para atrair estudantes e nós vimos muitas entidades de ensino a prepararem-se para isso e vimos alguns campos novos com condições fantásticas e a aparecerem nos rankings internacionais. E por isso eu vejo aqui Portugal, nesta lógica ainda para mais de Covid, em que nós vamos ter que antecipar muitas das coisas que estavam a acontecer devagar e que agora vão ter que acontecer rápido, e há aqui temas mais ou menos óbvios, não é, que é a falta de, muitas vezes, de infraestruturas e de computador, de internet nas escolas, por exemplo, que já sabemos que vão acontecer agora, que já foi anunciado que vai acontecer agora em breve. E depois acho que há outro tema muito importante que é, tem que haver espaço, e por exemplo connosco houve na Câmara Municipal de Lisboa na altura e com a Gulbenkian e depois com outros parceiros, de introdução de inovação na educação, que é algo que também tem sido às vezes mais difícil, outras vezes mais fácil, mas acho que tem que haver mais espaço para inovação e para testar novas ferramentas, novas formas, novas metodologias. Depois acho que há tendências que já venham de trás, e eu acho que agora vai haver tendências que vão aparecer novas, nomeadamente depois da crise, não é? Agora temos este período de ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas o que sabemos é que vai haver uma nova, fala-se de uma nova normal, não é? Depois disto passar, e eu vejo aqui um tema que não estou a perceber bem ainda como é que vai ser resolvido, que é a relação escola-casa, a relação entre professores, pais, alunos, porque de repente o conceito de escola e de educação está a mudar um pouco, não é? Que hoje em dia temos a sala de aula, também vamos ter os alunos em casa em contexto familiar, em contextos de aprendizagem, e eu acho que isto vai ser a transição que vai ser mais difícil de perceber como é que isto vai acontecer e que vai colocar aqui mais desafios. E pronto, depois acho que vai haver um tema também que é cada vez mais as nossas entidades de ensino vão estar a concorrer
com entidades internacionais e vai deixar de ser, vamos tirar a nossa licenciatura no técnico ou no ISCTE ou na Nova e vai passar a ser, vamos tirar na universidade na China ou nos Estados Unidos ou no técnico e agora se calhar remote, né, que ainda torna isto mais concorrencial a nível internacional. E depois há aqui o tema também pós-crise, que também não sabemos bem os efeitos, que já começam a aparecer alguns estudos, que é o financiamento dos alunos, não é? O financiamento muitas vezes dos alunos que querem, por exemplo, ter uma requalificação, como o caso da Academia de Código, mas que num contexto económico mais complicado e de crise vai ser mais difícil. Bom. Muitíssimo obrigada aos três por esta conversa. Acho que claramente percebemos que as tendências estão a acelerar. É importante as instituições públicas e privadas acompanharem essa aceleração e, obviamente, há aqui muito espaço para a introdução de inovação na educação, com novas formas, quer de qualificar, requalificar, novas formas também de certificação e novas formas de financiamento. Portanto, muitíssimo obrigada e ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado, Inês. Boa tarde a todos. Boa tarde a Carlos, todos. João, obrigado. Obrigado.